Bem, pessoal, a gente vai iniciar nossa nova playlist aqui do canal da Residência Pedagógica do Colégio Senador Chagas Rodrigues, né? Me apresentando primeiramente, eu sou o professor Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, sendo bem sincero, sou o professor residente aqui do colégio, né? Do colégio estadual. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, tá? O foco dessa playlist agora vai ser o eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo é uma área onde a gente vai sair um pouquinho por enquanto, né? Nesse início a gente sai daquela ideia de eletricidade, de corrente e tal, e a gente fica precisamente no aspecto magnético, né, da matéria. Professor, então diga para nós, o que realmente é um campo magnético? Ora, para explicar isso, a gente tem que primeiro passar por algumas questões históricas, né? Sobre essa temática. Qual é a primeira delas, professor? A primeira delas é essa aqui, ó. Já no século VI, né, na região da Grécia chamada Magnésia, certo? O povo grego ele já tinha um conhecimento de um certo material, de um certo, melhor falando, né, de um mineral chamado magnetita, né? Essa pedra que existia lá, que existe, né? Não existia não, existe, tá? Ela tem uma propriedade de gerar um campo magnético. Como assim, professor? Ela é um azogue. Falando no nosso cotidiano aqui do Nordeste, né? Para quem não está habituado, azogue é imã, né? Então ela se comporta como um imã. Os gregos já conheciam ela, eles já sabiam das propriedades delas, dessas pedras, né? De atrair materiais ferrosos, né? Materiais metálicos e atrair-se entre si. A gente vai ver também que elas se repeliam, né? Mas é de praxe também mencionar que a China, os chineses também conheciam. Opa, conheciam. Mas conheciam o que, professor? Conheciam essa pedra? Não conheciam propriamente essa pedra, né? O conhecimento deles ia um pouco além apenas de conhecer a pedra magnetita, tá? Eles conheciam também uma aplicabilidade que a gente vai ver, né? Acho que é de conhecimento de todos que na verdade os chineses eles inventaram a bússola. Eles que inventaram essa aplicabilidade de utilização de um ímã, né? Vamos passar aqui. E quais são as propriedades de um ímã, né, professor? Ora, as propriedades de um ímã, a primeira e mais imediata, que intuitivamente todos nós sabemos, é atrair materiais metálicos, né? Então ela atrai materiais metálicos. Se você notar também, quem já na infância, né? Vocês já estão aqui no terceiro ano do ensino médio, vocês tiveram contato com algum ímã, brincar com algum ímã, né? Essa brincadeira era interessante porque tá de forma tácita, né? Tátil, acho que é melhor falando tátil, tem a ver com sentido tato, né? Você conhecia as propriedades de um ímã, né? Que ele atraía os metais e outros ímãs, né? De certa forma. Então, quais são as outras propriedades, professor? A propriedade principal de um ímã, a gente vai ver, depois vou voltar nesse slide aqui, tá? São essas duas, ó. Forças entre ímãs, tá? E a inseparabilidade dos polos, ok? Essas forças entre ímãs, elas na verdade, elas têm vamos dizer assim, uma profundidade maior, tá? Mas aqui serve para nós o que, né? Simplesmente que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes diferentes se atraem, tá? Serve essas duas coisinhas aí. Aqui a gente vê o esquema, né?
Vocês podem olhar direitinho, pausar o vídeo e observar bem essa questão, né? E a inseparabilidade dos polos, ok? Então, o que significa? É assim, ó, um ímã, naturalmente, ele sempre, olha a palavra sempre, vai apresentar o polo norte e um polo sul, magnéticos, ok? Então, imagine você quebra ele no meio. O que acontece? Você tem dois ímãs com polo norte e polo sul, dois ímãs distintos. Se você quebra esses dois ímãs em 4 ímãs, você tem 4 ímãs com polo norte e polo sul. Resumindo, experimentalmente, apesar de muito procurado, nunca se achou, nunca se achou um ímã unipolar. Ok? Nunca. Professor, e esse nunca não é uma palavra muito forte? Eu também acho, né? Mas experimentalmente ninguém conseguiu encontrá-lo, ok? Por que seria importante, né? Para um nível de curiosidade, por que seria importante encontrar? Qual revolução isso causaria? Um cara chamado Paul Dirac, para quem não conhece, quem diabo foi Paul Dirac, né? Ele foi um camarada super top da ciência, da física, né? Que ele, digamos assim, depois de Einstein, né, do cientista moderno, ele era o cara. Ele propôs uma explicação para aquela questão da quantização da carga. Quantização da carga. Dirac. Quantização da carga. A explicação para isso viria da existência de um ímã unipolar, que teria apenas um polo. Mas qual deles? Não importa. Se você encontrar um ímã com um polo só, a explicação dele para a quantização da carga seria válida. Professor, que explicação é essa? Ora, a explicação dele é muito legal, né? Então vou deixar como para vocês encontrarem na internet, tá? Porque não é o objetivo dessa aula. Mas vamos dar continuidade. Voltando aqui o slide, né? Então aqui vem falando justamente do funcionamento da bússola, né? Justamente essa. Porque assim, o norte e o sul do ímã magnético, os chineses eles encontraram a propriedade deles do norte da bússola, né, se alinhar com o norte geográfico do planeta, né? Então essa propriedade foi muito útil pro chineses, né, que eram grandes navegadores e tal. Então é isso. Lembrando, tá? O ímã ele aponta para o norte porque o norte magnético do ímã se alinha com o sul magnético da Terra, tá? Então é isso aí. Porque tipo, olha aqui, essa propriedade aqui, ó. Então se o polo da bússola ele tá apontando para um lado, é porque aquele lado é o oposto dele, tá? Próximo. Aqui é uma problemática legal que a gente vai, tipo assim, qual é a problemática, né, que a gente tem no cálculo do campo magnético, que no campo elétrico a gente não tinha. A gente pode dizer que o campo elétrico, né, de uma partícula pontual é radial. Como assim, professor? Radial. É radial por quê? Porque ele parte da fonte para o meio externo. Ok? Então ele não segue uma outra trajetória que não seja, né, do centro da partícula, como é o caso dessa positiva aqui, né, para fora. Ok? Se fosse negativa, ele estaria radialmente no sentido centro da partícula, ok? Mas para o campo
magnético, a gente tem uma coisa muito mais complexa. E aí é que entra que nossa matemática, nosso entendimento da física, que ele vai mudar drasticamente. Porque a verdade é que experimentalmente, né, a gente sabe, e quando eu falo experimentalmente não é uma coisa deduzida, mas é uma coisa verificada, que o sentido desse B vetor, que a gente vai ver já já porque que esse B vetor é o símbolo para campo magnético para nós aqui, é o afastamento do polo norte do ímã e se aproxima do sul. Como assim, Thiago? Ele parte do sentido do norte para o sul. Ok? Então é do norte para o sul. Agora você imagina que se você colocar um ponto aqui, ó, essa seta vai ficar assim, certo? Agora se você escolher um ponto aqui, a seta vai ficar assim. É o que demonstra essa figura 2 aqui, ó. Então veja que o sentido do campo ele vai mudar no decorrer da trajetória norte e sul. Então é muito mais complexo. Por exemplo, o campo aqui em X, né, ele tem uma intensidade que é diferente em Y. Tá? Então é bem diferente do que a gente estava acostumado com o campo elétrico. Até que o campo elétrico era dado, né, por essa formulazinha aqui, ó. Ok? A força sobre Q, né? Já para o campo magnético não é assim, não acontece dessa forma. Então a gente já pode abrir nossa mente para novos horizontes. Nas regiões onde as linhas estão mais próximas, o campo é mais intenso de que nas regiões que elas estão mais afastadas, chamada densidade do campo, tá? E onde é que elas estão mais próximas, professor? Eu já vou avisando vocês que é aqui, ó. É justamente nos polos. Por quê, professor? É porque aqui a gente pode dizer que existe um comportamento de uma partícula e aqui de outra partícula. Quer dizer, professor, que os polos de um ímã se comportam para efeitos físicos como uma partícula pontual? Sim, comportam. Porque a densidade de campo aqui é tão grande que em certos momentos a gente pode tratar o vetor campo magnético ou vetor indução magnética como pontual, ou seja, radial. Ó, outra forma de visualizar o campo é justamente com a limalha de ferro, né? E alguns instrumentos mais sofisticados, né? Aqui a gente tem o funcionamento do alinhamento, né, da bússola com o campo magnético da Terra, ok? Então a gente tem as duas, ó, como ele se comporta como uma partícula, né? Então você imagina que aqui essa partícula vai gerar uma força para cá e essa uma força para cá, certo? E aí tem que se alinhar. Esse alinhamento ele se deve justamente por isso. Então você imagina que a Terra, certo? Minha Terra está tudo torto. Aí você imagina que aqui é o norte geográfico e o sul geográfico. Então aqui é o sul magnético e aqui é o norte magnético, né? Então se a agulha vai ficar assim para cima, né? Então é porque uma força gerada pelo norte, o sul magnético da Terra vai puxar, entre aspas, né? Puxar a bússola para seu sentido. E ao mesmo tempo uma força do polo norte magnético da Terra vai puxar o sul magnético da bússola. Ok? Então é exatamente isso. Aqui vemos uma explicação do porquê que a gente usa o B ao invés do H. Porque o símbolo verdadeiro mesmo é esse H, viu? Para o campo magnético. Mas para efeitos de cálculo elementar, a gente usa o B setinha, tá? Que na verdade, esse não é o símbolo para campo magnético, mas o símbolo para vetor indução magnética, tá? Então é isso. Eu vou dê em pausa, vocês podem ler, ou então ver na descrição do vídeo, né, que eu vou deixar o material linkado lá. E aqui nós terminamos nossa aula. Muito obrigado. Até mais, pessoal.